Shalom. Eu quero aqui trazer um entendimento sobre os aspectos do sistema contemporâneo da sociedade e o Egito. De uma forma simplista, a organização social de um povo é estabelecida por um sistema econômico, político e religioso. A sociedade e os sócios que compõem a sociedade. Em suma, o sistema econômico, político e religioso estabelece um modelo de vida e impõe os valores que a sociedade deve viver. E assim os sócios compartilham do mesmo modo de vida, propósitos e conceitos. Então nós temos no topo o sistema econômico, político e religioso, abaixo nós temos a sociedade e abaixo da sociedade nós temos os sócios. E na maioria das vezes pensamos que a força está no sistema, o qual está em cima. Porém, se pensarmos um pouco mais, veremos que a força do sistema é aquilo que sustenta o sistema, são aqueles que estão embaixo, ou seja, aqueles que dão suporte ao sistema, os sócios que compõem a sociedade. Em nossos dias, no mundo ocidental, temos o sistema capitalista e o sistema religioso romano, os quais impõem os valores e leis a serem vividas pela sociedade. E aqueles que aceitam os valores e as leis se tornam os sócios, os quais dão sustento, suporte e fazem o sistema funcionar. Na época de Yeshua tínhamos o sistema econômico, político e religioso romano. E também tínhamos o sistema religioso judaico, o qual também tinha sinédrios sob influência romana. E desta forma se compunha a sociedade judaica dentro da romana. E os sócios, ou seja, as pessoas que estavam inseridas na sociedade. E Yeshua sabia que a força do sistema estava naqueles que estavam embaixo dele, pois ele não buscou influenciar de forma direta o sistema romano, se tornando um magistrado e indo estar do lado de César, e nem procurou uma cadeira no sinédrio, mas ele procurou ensinar as pessoas, pois se os sócios se desligam da sociedade, automaticamente o sistema é enfraquecido. Da mesma forma devemos agir, trabalhando na instrução de pessoas, não impondo a instrução às pessoas, mas instruindo, mostrando o caminho, os quais deixarão de serem sócios da sociedade se assim aceitarem o caminho proposto, e desta forma enfraquecerão o sistema. Mas lógico que isso não significa que o sistema da sociedade deixará de existir nos dias de hoje. Porém, pelo Eterno Israel, seu fim já está estabelecido. E a cada dia aparecem novas enfermidades e doenças. Mas a maioria das enfermidades existentes na Terra e que afligem o homem são geradas e criadas pela própria sociedade moderna que vive suas próprias leis. Como, por exemplo, o estresse, depressão, tendinite, obesidade, pressão alta, diabetes, colesterol e por aí vai uma infinidade de listas. A sociedade baseada no consumo produz muitas enfermidades, e aqueles que vivem de acordo com a sociedade moderna, aceitando suas sugestões, acabam adoecendo com essas enfermidades. A sociedade contemporânea tem por objetivo conquistar e se apoderar dos desejos do homem, manipular sua alma, e o homem se torna o maior lucro dessa sociedade. A sociedade moderna, ou pós-moderna, é apelativa e busca cativar a vida do homem por vários meios, e cativar é torná-la cativa, presa em prol de um falso progresso. E este é o propósito do Egito: prender, aprisionar, cativar. Com o surgimento das indústrias, das empresas, surge a lei da oferta e procura.
a produtos que precisam ser consumidos e utilizados. E com isso, os responsáveis por esses produtos e serviços, por meio da mídia, dos meios de comunicação, induzem e sugestionam as pessoas a adquirirem seus produtos e serviços. Um exemplo muito comum são as empresas do ramo alimentício. Procuram vender seus produtos enlatados, hambúrguer, fast food, e assim sugestionam as pessoas a adquirirem. E a sociedade compra a ideia e adquire os alimentos e vão nas lanchonetes, e desta forma surge a enfermidade da obesidade, colesterol, pressão alta. E é impressionante a forma que a mídia faz campanhas contra a obesidade. Porém, ela mesma é quem conduziu a este mal. Mas enfim, as enfermidades são lucrativas para a sociedade moderna ou contemporânea. Essa sociedade de consumo, o consumo da vida daqueles que nela estão inseridos, como um vampirismo que suga a vida em prol do fortalecimento dessa mesma sociedade. Pois como ficarão as indústrias dos remédios se não houverem os enfermos? Como ficarão as academias e as clínicas se não houver mais obesos ou estressados? Como ficarão as clínicas de beleza, as cirurgias plásticas, as indústrias de cosméticos, se as pessoas não se sentirem mais feias? Então são as enfermidades que vêm sobre os egípcios, os quais caminham na lei do Egito. Mas o Eterno Israel declara que aqueles que vivem seus mandamentos e estatutos, a sua lei, a sua Torá, estes não sofrerão com as enfermidades do Egito. E isto é algo natural, pois se há um caminhar de acordo com uma sociedade afastada do Eterno, em que o modo de vida conduz a enfermidades, a consequência será as enfermidades. Mas se vive o modo de vida saudável proposto pelos mandamentos do Eterno, a consequência será uma qualidade de vida. E assim na Torá o Eterno afirma, em Êxodo, capítulo 15, verso 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Elohim, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então que nós nos utilizemos da sociedade atual, mas que não sejamos utilizados por ela. As leis do Eterno de Israel nos fazem livres das leis do Egito e das suas consequências. Bom, e a era contemporânea tem conduzido o homem afastado do Criador e enraizado no ocidentalismo capitalista, no consumo e na satisfação sem medida de seus desejos e intentos. Essa era tem conduzido este homem a caminhar anestesiado e incapaz de lidar com o fator dor. Nos tempos antigos não havia anestesia, e o homem da antiguidade tinha consciência da dor que iria sentir e se preparava para ela. Mas nos dias atuais, para tudo há analgésicos e anestesias. Não que isso seja ruim, porém, isso acaba gerando no homem preso a essa cultura uma busca constante pelo alívio e não pela cura. Cada vez mais as pessoas vivem com dores crônicas. E não é à toa que os remédios mais vendidos nas listas das farmácias sejam os analgésicos. O homem contemporâneo, ainda que não tenha dor, busca evitar qualquer tipo de dor. Muito se vê hoje pessoas não depressivas se utilizando de antidepressivos pelo simples fato de não quererem pelo simples fato de quererem estar melhores do que já estão e evitar qualquer tipo de tristeza ou dor emocional. Nesses dias
fui submetido a um processo dolorido. Há algum tempo meus dentes do siso cresceram de forma inclusa e na horizontal, e isto provocava desconforto e dores. Mas aprendo algo com isto. Se eu somente tomasse analgésicos para aliviar a dor nunca iria desaparecer, pois o causador da dor sempre estaria ali, ou seja, os dentes do siso, de forma errada ali na gengiva. O que foi preciso fazer? Foi preciso remover o causador da dor, e para isso foi necessário me submeter àquele que sabe retirar o causador da dor, o qual é o profissional, o dentista, e assim passar por um processo necessário e dolorido de remoção. Da mesma forma, é necessário se submeter àquele que sabe e tem capacidade de remover o causador da dor do homem, e este é o Criador. Caso contrário, sempre haverá convivência com os analgésicos, que somente trazem uma falsa sensação de alívio. O homem contemporâneo, dia após dia, desaprende a escrever, se dedicando ao simples toque de uma tecla. Este é o homem informatizado, cheio de informações instantâneas, formatado, mas não formado. Com isto, o homem desaprende o valor e a beleza de desenhar cada letra e as palavras, e este já não vê mais as palavras e a linguagem como uma obra de arte, fazendo surgir pessoas que não sabem o real sentido das palavras. E assim temos a superficialidade e a artificialidade, e não mais a profundidade e a naturalidade. A contemporaneidade precisa voltar à antiguidade. O avanço está em rever os valores e conceitos que ficaram para trás, em sair do desvio e retornar ao bom caminho, como assim um dia foi declarado pelo profeta. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Jeremias capítulo 6, 16. E assim também está escrito em Lamentações, capítulo 5, verso 21. Torna-nos a ti, Senhor, e retornaremos. Renova os nossos dias, restaura os nossos dias como no começo. No princípio se mostra o fim. No início se revela o final, e o final revela como foi o início. O fim de cada homem mostrará onde este firmou o seu começo. Porém, a origem do homem só é uma, a saber, o Criador. Mas se o homem iniciar sua caminhada fora da origem, não será original, ou seja, não haverá originalidade em seus dias. E para ser original, precisa voltar às veredas antigas. E voltar aos dias como no começo, para assim firmar este começo na origem. Mas o homem tende a andar no mau caminho e nas veredas da modernidade, fora da sua origem, anestesiando o ser pelo ter e substituindo o eu sou pelo eu tenho, pois o ser causará dor e o ter traz a falsa sensação de alívio, e por isso o homem contemporâneo afastado do Criador. Do homem da antiguidade prefere estar anestesiado pelo ter. E assim o homem da antiguidade se submete à dor gerada pela remoção do causador da dor e se torna em ser, e o homem contemporâneo alivia a dor e se refugia no ter. Só podemos ser se estivermos naquele que é desde sempre. Fora dele, ninguém pode ser. Por isso que quem não é se esconde atrás do ter. E o sistema da sociedade atual busca implantar em seus sócios a ideia de que não há vida além daquilo que ela oferece, que não há vida fora de seus valores e leis. Em outras palavras, se declara: você não pode viver se não tiver isto, você não pode viver se não for assim, você não pode viver se não fizer isto ou aquilo.
E isso é uma ilusão. Esse sempre foi o discurso do Egito: procurar prender e iludir, proclamando que não há vida fora do Egito. Se repararmos, Israel saiu do Egito com este pensamento, pois no meio do deserto pensou que só tinha água e comida no Egito, e quiseram voltar para lá. É como um pássaro que nasceu preso em uma gaiola recebendo comida e água todo dia. Mas quando a porta da gaiola se abre, ele acha que não há vida lá fora e que não pode voar. Mas o Eterno mostrou a Israel que a vida está fora do Egito, e não o contrário. Levítico 18:5, o Eterno declarou assim, e declara hoje: portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Podemos perceber ainda outro discurso do sistema da sociedade atual, o qual é: salve o mundo, faça alguma coisa, viva seus sonhos, realize seus projetos. Mas o que de fato está por trás desse discurso? Bom, para você realizar seus sonhos e projetos dentro da sociedade atual, você precisa de dinheiro. E para isso você precisa utilizar as faculdades, os bancos, os cartões de crédito. Muitas vezes se endivida e isso vai alimentar o sistema da sociedade. Geralmente o discurso do sistema da sociedade é baseado em um jogo de interesses. Não digo com isso que não há sonhos ou projetos, mas eles devem estar dentro do contexto certo, ou seja, dentro de Israel e não dentro do Egito. Pois a realização de qualquer projeto dentro do Egito é para o próprio Egito, é para sustentá-lo e torná-lo mais forte. Bom, essas são algumas considerações que eu aqui coloquei para que cada um possa refletir nessas questões. Shalom.